Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Senhor, Filho de Cristo. Caríssimos irmãos, caríssimos devotos do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Esta é a segunda vez na história desta tricentenária festa em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres que não podemos estar juntos, que não podemos encontrar o Senhor, que não podemos manifestar a nossa fé de forma tão extraordinária como sempre a manifestamos. Para marcar este momento em que a veneranda imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres sairia ou estaria prestes a sair ao campo do Senhor, é o Senhor hoje que recebe a visita de todos nós pelo nosso coração. E é o Senhor que visita cada um de nós através do extraordinário trabalho feito pela nossa RTP Açores. Vamos marcar este momento com este encontro especial com o Senhor. Um encontro de serenidade, tranquilidade e, sobretudo, de um pensamento de esperança. Por isso, esta celebração da palavra, que tem apenas como objetivo de chegar ao coração de cada um de nós e, sobretudo, que o Senhor toque pela sua palavra, por aquilo que nos quer dizer neste dia, que toque o coração da nossa vida, que toque o coração das nossas famílias, dos nossos Açores e da nossa humanidade. Oremos. Deus, Criador do Universo, que na vossa providência dirigis os acontecimentos do mundo, concedei a paz aos nossos tempos, para que nos alegremos sempre no louvor da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: se não fosse malfeitor, não te o entregávamos. Disse-lhes Pilatos: tomai vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: é por ti que o dizes? Ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos devotos do Senhor Santo Cristo dos Milagres, queridos irmãos açorianos, desde a nossa ilha mais pequena até aos nossos irmãos que se encontram na diáspora, a todos aqueles que de uma forma ou de outra sentem no seu coração que são açorianos, provavelmente ou eventualmente não de nascimento, mas de coração, de alma e sobretudo de algo que nos une, que nos liga de uma forma tão extraordinária que é a nossa fé. A leitura do Evangelho que acabamos de escutar, este passo do Evangelho da paixão de Cristo, tão bem representada
nesta magnífica, extraordinária, veneranda imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, fala-nos muito ao coração, fala-nos muito à alma de todos. Mas hoje gostaria apenas de, em 3 breves pensamentos, levar uma palavra à casa, mas sobretudo ao coração de cada um daqueles que nos escutam. A primeira palavra será encontro. A segunda palavra será de entrega. E a terceira palavra será aquela que ficou registada na história como sendo das palavras mais fortes e que mudaram definitivamente a história da humanidade. Ecce homo. Eis o homem. O encontro que falava é o encontro entre 2 poderes. O poder do Sinédrio e o poder romano. O poder religioso e o poder político, que vêem em Jesus um inimigo comum, por razões diferentes, por razões distintas. Pilatos, representante deste poder romano, vê em Jesus um agitador, que eventualmente seria um agitador político e público. E Pilatos queria era que se mantivesse a paz, o status quo, e que não se levantassem ou que não houvessem ajuntamentos, como nós hoje tanto gostamos de dizer. Não queria guerras nem guerrilhas. E por isso era uma figura que talvez, para cumprir aquilo que era ou que eram as vontades e os desejos dos outros inimigos de Jesus, que eram os judeus, que eram os responsáveis do poder religioso, vê em Jesus alguém que, para manter a paz, para manter a confiança ainda no poder romano, era um alvo a bater. Para os judeus era diferente. Para esses representantes do Sinédrio, do poder político, era diferente. Do poder religioso, dizia, desculpem. Era diferente. Jesus tinha vindo trazer algo que desestabilizava as suas vidas. Desestabilizava aquilo que era o que estava na religião judaica. Ele intitulou-se como Filho de Deus, como o Messias, como o novo rei. Um rei que trouxe, ou que queria trazer um reino diferente. Eles não queriam aceitar. Nem os políticos de então, nem os religiosos de então. Não queriam que este poder, ou este poder que Jesus tinha, de cativar as multidões, de fazer que milhares o seguissem, vingasse. E, portanto, não nutriam até especiais simpatias uns pelos outros. Os romanos eram os invasores, eram os vencedores. Os judeus eram o povo vencido, era o povo que sofria as agruras dos tributos, das regras romanas, dos impostos que lhes eram impostos para a sobrevivência do grande império romano. E, portanto, Pilatos e os judeus ou os representantes do Sinédrio não teriam especiais amizades nem simpatias. Mas neste dia, porque pensaram ter um inimigo comum, aliaram-se, juntaram-se para o mal. A força da união, da unidade, seja por que razões forem, para o mal ou para o bem, tem um poder extraordinário. Tem um poder extraordinário que até conseguiram mudar a história da humanidade. E mudaram a história da humanidade, sobretudo porque hoje, ainda hoje, dizemos melhor, de outra forma, antes de Cristo e depois de Cristo. Eles transformaram essa história, matando aqueles que eles pensariam ser o seu inimigo. Inimigo que desestabilizava as bases religiosas do pensamento daquela altura e também inimigo que poderia desestabilizar aquilo que era o direito romano. E aliaram-se para o mal. Caríssimos irmãos, a primeira mensagem que gostaria de passar a todos vós é que, se nos juntarmos, se estivermos unidos para o bem, podemos fazer muito bem. Se nos juntarmos para o mal, se estivermos de costas uns para os outros e mesmo assim perseguindo inimigos, sei lá, tal Dom Quixote que lutava contra os moinhos, nós podemos com certeza ser mais fracos. Ou melhor, seremos mais fracos, mas também teremos a força da maldade, porque o mal tem muita força. E por isso nos é pedido, neste tempo que temos um inimigo comum, à semelhança daquilo que era o pensamento do tempo de Jesus, que pensavam que ele era
o inimigo, hoje temos um inimigo às nossas portas, invisível, gigante, e que temos todos de combatê-lo, independentemente das nossas simpatias, independentemente das nossas direções ou orientações, temos um inimigo comum e que vale a pena darmos as mãos para o bem, darmos as mãos para fazermos o bem, darmos as mãos para juntos conseguirmos ultrapassar e transformar a nossa vida. Não se trata de vencer ou de perder. Aqui ninguém vence nem perde. Melhor ainda, esperemos que depois de tudo isto passar, desta grande tempestade passar, que a gente consiga ser não só, talvez vamos todos perder, vamos perder algumas coisas e estamos a perder coisas. E sobretudo estamos a perder pessoas, que é muito mais grave de tudo isso. Mas podemos ganhar coisas extraordinárias. Não só a nossa unidade, mas vencer. E vencer para nos transformar. E sobretudo que transforme o nosso coração. Este encontro, ou após este encontro de Jesus e Pilatos, desses dois poderes que decidiram definitivamente a vida da história, e que estes nomes, Pilatos, Caifás, Anás, Herodes, todos eles, nunca ficariam na história se não fosse por outro grande personagem que marcou definitivamente a história da humanidade e que marca a nossa história da fé, que se chama Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, representado e lindamente representado nesta imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. A segunda ideia de hoje para as nossas vidas não passa só por estes encontros, mas encontros que podem transformar. E podem transformar de tal maneira que, se lermos a Paixão de Cristo, todo o texto da Paixão, ou os vários textos da Paixão de Cristo, há uma palavra que se torna quase um refrão, que é a palavra entregar. E esta era a segunda ideia de transmissão para hoje, para os nossos corações, para a nossa vida. Jesus, ou melhor, todo o processo de Jesus está marcado por este verbo que se torna uma repetição incessante, mas não é só um refrão que faz bem aos ouvidos, mas é um refrão que pode ter uma mensagem fundamental para todos nós, que é, em primeiro lugar, é Judas que entrega Jesus. Entregou-o. E entregou aos judeus. Os judeus entregaram Jesus a Pilatos. Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser açoitado e para ser morto. Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Deus perante estas entregas maliciosas, maldosas e que condenaram um inocente, que pela injustiça foram capazes de provocar das maiores atrocidades que algum ser humano pode provocar, que é matar alguém, tirar a vida de um outro ser humano. E neste caso, um ser humano divino, um ser humano que quis ser igual a nós, em tudo exceto no pecado, mas passando pela provação, pela dor e pela morte. Esta entrega de Jesus, ou melhor, esta entrega dos outros maldosos, teve uma resposta. Primeiro, uma resposta silenciosa. Uma resposta que, como dizia o filósofo cristão Kierkegaard, a sua vida foi a sua melhor resposta, a sua única resposta. Por isso o silêncio imperou neste último processo, este processo final da vida de Jesus, para nos dizer o seguinte: há um pensamento cristão, com certeza, que diz que o mal paga o bem com o mal. O justo pagará sempre o bem com o bem e o mal com o mal. Mas o cristão é desafiado a pagar mesmo o mal com o bem. Jesus, perante o mal que lhe causaram, tudo o mal que lhe causaram até lhe dar a morte, Jesus respondeu sempre com o bem. Ele que, e agora voltamos ao verbo entregar, ele que voluntariamente se entregou à morte. Se entregou à morte, como dizemos em todas as Eucaristias. Ele que voluntariamente deu a sua vida na cruz. E ele que na cruz entregou o seu Espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. A partir deste momento, a humanidade sabe que em Deus tem o seu maior aliado. E por isso, agora, passamos para a expressão do ecce homo, dito por Pilatos. Aquele que lavou as mãos, mas que na realidade até
Deus usou a sua boca para profetizar. Qual foi a profecia que nos fez Pilatos? Que aquele ex homo, que aquele homem que ali estava, não era um qualquer. Aquele ex homo, açoitado, injustiçado, condenado e morto, não era um homem qualquer. Era um Deus que, apesar de estar escondido na realidade daquilo que aparentava ser, ou que era na realidade também como homem, mostrava o rosto de todos os homens, de toda a humanidade, sobretudo a humanidade sofredora, sobretudo aqueles que são açoitados pela vida, sobretudo aqueles que sofrem das maiores tempestades e apenas têm um barquinho a remos e que não podem orientar-se, nem bússola têm para se conduzir nas tempestades desta vida. Exe homo significa eis o homem. É o homem na sua totalidade. E este homem na sua totalidade, que era também Jesus, vem-nos dizer uma mensagem de esperança. Normalmente, olhamos para esta fantástica e extraordinária imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres e vemos um Cristo sofredor. A imagem de um homem que era Deus, mas sofredor. Que representa também a humanidade sofredora. Com certeza absoluta que assim o é. Mas ao olharmos para Cristo, para esta linda imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, também nos transmite uma mensagem de esperança. Por isso é que os seus olhos e a serenidade do seu rosto é extraordinária. E é extraordinária porque dá-nos uma mensagem também de esperança. E esta mensagem é, perante a maldade, perante o mal, perante o sofrimento, Ele, o Cristo da esperança, diz-nos, Deus está sempre do lado daqueles que sofrem, daqueles que são açoitados, daqueles que são os miseráveis deste mundo. Por isso, o rosto de Cristo que nós contemplamos nesta imagem também tem milhares de outras faces. E as faces dos irmãos que sofrem, daqueles que padecem neste mundo os açoites que a vida lhes dá. E quando a vida nos açoita, quando o chão parece fugir-nos, quando não temos esperança, ou melhor, quando não temos mais nada em que nos poder agarrar e restando apenas a esperança e a fé, podemos afirmar que quando só nos faltar, ou melhor, só quando nos restar a esperança e a fé, então já temos mais do que suficiente. Para os cristãos, para nós que acreditamos, para os devotos do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a fé é que nos salva, a esperança é que nos faz não baixar os braços. E neste momento tão difícil para a nossa humanidade, peçamos de facto ao Senhor Santo Cristo que estenda o seu manto de misericórdia sobre todos nós, que acabe com esta pandemia, que nos faça unir mais uns com os outros e, sobretudo, que saiamos daqui, talvez perdedores de algumas coisas, mas transformados. Queiramos ser cristãos, homens e mulheres do mundo inteiro de boa vontade, e mesmo aqueles que não tendo fé nem a devoção que nós temos, queiram que a humanidade seja uma humanidade transformada, mas também transformadora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Caríssimos irmãos, elevemos com devoção ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, dirigido ao Pai que tanto nos ama e que nos entregou este Filho, mesmo dando a sua vida, mesmo dando até os limites do seu sangue, da sua força, que a força da sua palavra continue entre nós, como também permanecerá sempre entre nós esta imagem que nos transforma e que nos transfigura. Dizendo com fé, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Irmãos caríssimos, ao encerrarmos esta celebração em honra celebração da palavra em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, vamos todos juntos invocar a bênção de Deus sobre as nossas vidas.
Hoje é pedido grande sacrifício a todos nós. Temos feito já há mais de um ano este sacrifício de ficarmos longe uns dos outros, fechados nas nossas casas. É preciso que aguentemos ainda mais um pouco. Aguentemos mais um pouco para nos transformarmos. E que depois, não à semelhança daqueles encontros que falamos de Pilatos, do poder religioso e do poder civil ou político, que o encontro entre nós seja um encontro que nos fará, ou que fará com que cada um de nós possa fazer uma festa extraordinária e com certeza acontecerá no ano 2022. Oremos. Senhor, que nos fortalecestes com a Tua palavra, fazei que em nossos corações o amor aumente e fortaleça e nos torne eficazes promotores da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor sempre, mas sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Porque vós resplandece a verdade.